Quando eu tinha 13 anos, aconteceu algo tão ruim comigo que eu pensei, acabou tudo. Aos 13 anos, eu tinha uma pessoa, né, e que ele queria namorar comigo. Porém, eu não queria, que ele era muito mais velho. Até que uma vez ele marcou comigo, eu fui, depois eu descobri que aquele lugar era uma casa de prostituição. E ele me deu um pouco de cerveja para me tomar, pediu só para me provar. E eu, né, para agradar ele, acabei provando. Só que eu comecei a me sentir mal, a passar mal ali. E depois que eu provei, eu não vi mais nada. Foi ali que eu fui estuprada. A minha mente se transformou, né? Ali entrou um sentimento de raiva, de ódio e de mágoa. Até que eu me relacionei com um homem casado, né? Ele queria ficar comigo, porém eu não quis. Aí eu vim embora aqui para São Paulo. Só que chegando aqui em São Paulo, eu descobri que eu estava grávida dele, né? Do meu primeiro filho. Só que eu não quis que ele soubesse, para que não tivesse uma oportunidade dele querer vir, né, ou querer que eu fosse morar com ele. Eu procurei um serviço e um parente meu, né, apareceu com uma proposta de trabalho. Até aí eu não sabia que era uma casa de prostituição, né? Eu fui achando que era um serviço em casa de família, algo assim. Porém, quando eu cheguei lá dentro dessa casa, eu achei estranho, porque eu vi um monte de moça, né, assim, com pouca roupa e homem, né? Mas ali eu fiquei tranquila, eu falei, não, eu vim aqui para trabalhar e eu não vou fazer o que essas meninas fazem. Só que eu pensei uma coisa e aconteceu outra coisa, né? Aquelas meninas ali falando que eu era bonita, que eu tinha um corpo bonito, que eu não precisava estar ali limpando o quarto. E elas falando que o que eu ganhava no mês eu poderia ganhar um dia. Ali eu peguei gosto, né, pela coisa, pelo sexo. Eu vivia 24 horas pensando, né? Eu tinha uma mente muito suja, muito, sim, perversa mesmo, né? A ponto de eu olhar para um homem e imaginar ter relação sexual com ele. Eu fui no médico, né, fazer exame de rotina e eu descobri que eu estava com a doença chamada HPV. Porque até aí a minha família não sabia que eu vivia nesse mundo de prostituição. Aí eu fiz os exames, a minha mãe queria ir no médico comigo, eu falava que não precisava, porque eu sabia, né, que eu estava com a doença e essa doença ela gerou um câncer. Então eu cheguei a deixar uma carta escrita, né, pedindo perdão para minha mãe, para o meu filho, e eu acabei destruindo aqueles exames, porque eu não queria que a minha mãe descobrisse que eu tinha morrido de um câncer através de uma doença. Cansada de tanto sofrimento, aquele dia eu programei a minha morte. Eu ia sair e eu não ia voltar para casa, porque eu tinha decidido a cometer o suicídio naquele dia. Passando na rua, eu vi uma igreja. Foi aí que eu conheci a Igreja Universal. Então eu peguei, entrei, ouvi a palavra e eu criei naquela palavra que ele estava pregando, que tinha jeito. E eu voltei lá com a semana depois e marquei consulta direitinho e repeti. E quando o médico pegou o exame antes e o exame depois, ele constatou que realmente não tinha nada, que eu não precisava passar pela cirurgia, porque o meu útero estava perfeito, eu não tinha tido câncer. Ele até falou assim que talvez os exames poderiam ter sido trocados, mas eu tinha certeza que eu fui curada através da palavra que aquele homem estava pregando. Porém, como eu já tinha recebido o que eu queria, que era a minha cura, eu não quis saber de Jesus. Eu fui viver a minha vida, né? E eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então, eu continuei cada dia mais afundada, né, no vício da prostituição, da masturbação, e eu conheci um rapaz na noite, né? Tive a minha segunda filha e fui vivendo com ele. Como eu era uma mulher muito agressiva, eu brigava muito,
né, com meu marido. Então, eu brigava e saía. Foi aí que eu me lembrei que eu tive uma experiência com Deus na Igreja Universal e decidi voltar. Quando eu cheguei, né, eu fui muito bem recebida, né, pelos obreiros, né, eu fui acolhida, né, ali eu me senti como se eu estivesse em casa. E eu decidi a mudar de vida, não querer mais viver aquela vida. Eu queria uma vida nova, eu queria uma vida realmente com Deus. Foi aí que eu decidi abrir mão daquele relacionamento, porque eu já descobri que ele estava me traindo, que ele não estava me respeitando. Então, aquilo ali estava me causando dor, me causando sofrimento, e eu não queria mais aquilo para mim. Foi aí que eu foquei em buscar o Espírito Santo. Então, eu fazia voto, eu lembro que eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, para orar, para falar com Deus. Até que o dia mais importante da minha vida chegou. Foi numa vigília, né? Eu lembro que eu tinha tido a minha filha recentemente, eu estava com dor, mas eu não olhei para aquela dor que eu estava sentindo física. Eu queria realmente o Espírito Santo. Ali eu dobrei os meus joelhos, eu falei para Deus tudo que eu tinha vivido, quem eu era, o nojo de pessoa que eu tinha sido, até que eu ouvi uma voz: agora sim, você é minha filha. Agora sim, você é a menina dos meus olhos. Eu sou contigo. Então ali eu senti uma alegria. Não tem nada neste mundo mais importante do que a presença de Deus dentro de mim. Ele hoje é o ar que eu respiro, é o ar que eu preciso para sobreviver neste mundo. Eu não consigo viver neste mundo sem o Espírito Santo habitando dentro de mim. Quem me completa é o Espírito Santo. Eu não preciso mais, porque antes eu vendia, né, o meu corpo. Hoje não. Hoje eu guardo o meu corpo, porque hoje é templo do Espírito Santo. E a paz que eu procurei toda a minha vida, eu encontrei quando Deus veio morar dentro de mim.